Se você toma remédio para colesterol, fica até o final deste vídeo. Você já cortou a carne vermelha, tirou o ovo, largou a manteiga e o LDL, que é o colesterol ruim, simplesmente não desceu? Você faz tudo certinho e o colesterol continua entupindo as suas artérias em silêncio? Mas o problema, ele pode não ser o que você tira do prato, do seu cardápio, da sua alimentação, mas o que você esquece de colocar. O Jornal Americano de Cardiologia provou que uma alimentação certa derruba o LDL, que é o colesterol ruim, em até 30%. O mesmo efeito de uma estatina de baixa potência, como, por exemplo, a simvastatina. E um detalhe, óbvio, sem comprimidos. E hoje eu vou te entregar e eu vou te mostrar 5 grãos que desentopem as suas artérias. Eu sou o Dr. Rogério Silva, cardiologista das emoções, e não esquece de me seguir para mais conteúdos que podem salvar e transformar vidas, além de cuidar do teu coração, te ajudar a emagrecer e ter mais saúde. Mas antes dos 5 grãos, eu preciso te contar uma coisa que pouca gente sabe. O seu fígado, ele produz 80% do colesterol que circula na tua corrente sanguínea. 80%? Isso quer dizer que mesmo que você pare de comer gordura, o fígado continua despejando colesterol nas suas artérias. É como fechar a torneira do banheiro, mas deixar a mangueira do jardim ligada. E o perigo real não é só o entupimento lento das artérias. O que mata é quando uma placa se rompe de repente. E aí ela forma um coágulo e fecha a artéria de forma súbita e abrupta. Muita gente infarta com menos de 50% da obstrução. Você faz lá uma angiotomia coronária ou um cateterismo e tem lá uma placa de 50%. Aí você fala assim, não, tá tudo bem, né, a placa é pequena, eu não vou infartar. Você está redondamente enganado. A maioria dos infartos não ocorrem em pacientes com placas com 70%, 80%, mas com menos de 50% de obstrução. Gente, não é o tamanho da placa que importa, é a instabilidade dela. E existe grãos capazes de fazer o que nenhum remédio consegue fazer sozinho. Ele entra no intestino, vira um gel denso, aprisiona o colesterol, mesmo antes dele chegar no sangue. E, dessa forma, obriga o fígado a parar de fabricar um colesterol novo. Ou seja, ataque duplo. Torneira e mangueira fechadas. Então vamos aos 5 grãos. Grão número 5, a quinoa. Cada grãozinho, gente, libera fibras solúveis que agarram o colesterol no intestino. Uma rede, tipo uma rede de pesca dentro das suas artérias. Mas tem um segredo. A quinoa, ela tem o que nós chamamos de saponina, que é uma resina que irrita o intestino, que pode te dar gases e às vezes distender e inchar a barriga. Então, o importante antes de consumir a quinoa é você lavar bem elas. Assim você tira essa saponina, que é o que faz mal. Ou seja, quinoa lavada, remédio. Se não lavar, vira desconforto. Então, uma das opções saudáveis, troque o arroz branco por quinoa, pelo menos 3 vezes na semana. Grão número 4, pipoca de panela. O milho de pipoca estourado na panela, ele tem mais antioxidantes do que muitas frutas que você come. Os polifenóis, eles varrem os radicais livres que oxidam o colesterol e formam as placas lá nas suas artérias. Agora, se você usa pipoca de micro-ondas com gordura hidrogenada, meu amigo, você está entupindo as suas artérias, você está prejudicando o seu coração, você está acumulando gordura visceral e instabilizando todas as suas emoções. Porque, eu não sei se você sabe, né, tudo está ligado, coração,
emoção e peso. Ou seja, isso é um verdadeiro vandalismo. Então, o segredo é panela. Fiozinho de azeite, aquele azeite que pode esquentar, pipocas deliciosas e saudáveis. Não pipocas de micro-ondas. Entendeu? Grão número 3, o amaranto. 99% das pessoas nunca ouviram falar nesse grão. E ele tem um composto chamado de esqualeno. Sabe o que o esqualeno faz? Ele vai direto no teu fígado, na fábrica do colesterol, e manda parar de produzir o LDL, que é o colesterol ruim. Ele age numa via parecida com a via da estatina, com a via que quando você toma o remédio, ela vai lá e bloqueia. Ou seja, sem dor muscular, sem efeitos colaterais, sem cãibra e sem cansaço. Você lembra que o fígado produz 80% do colesterol? Pois é, o amaranto, ele fecha o registro. 2 colheres de sopa por dia e você pode colocar na sopa, no mingau, misturado com arroz, com feijão, da forma que você quiser. Grão número 2, cevada em grão. Olha, não é cevada de cerveja, tá bom? Por que ela é um grão importante? Ela tem beta-glucano e funciona como uma esponja magnética. O beta-glucano ele se liga aos ácidos biliares, que são um conteúdo produzido pela nossa vesícula biliar e também pelo intestino. Então, esses ácidos eles são feitos de colesterol. E ele agarra, arrasta e joga para fora do corpo através do cocô. É isso mesmo. E a mágica? O fígado fica desesperado. Precisa fabricar mais ácido biliar, de onde ele puxa a matéria-prima? O colesterol, que está lá na sua corrente sanguínea flutuando. Dessa forma, ó, os seus níveis de colesterol vão reduzir. Isso não é truque, é bioquímica. Uma xícara por semana já faz diferença no seu exame de sangue. Agora, o grão número 1 é o mais interessante. Farelo de aveia. Eu tenho certeza que você come a aveia de forma totalmente errada. E ao invés dos benefícios, você pode estar se prejudicando. Então, preste atenção. Um estudo que acabou de sair agora em janeiro de 2026, publicado na Nature Communication, simplesmente me deixou de queixo caído. Até agora, a ciência falava da beta-glucana, que ela forma um gel, que ela aprisiona colesterol. Mas é muito mais do que isso. Quando você come aveia, as suas bactérias intestinais transformam os compostos da aveia numa substância chamada de ácido dihidroferúlico, esse nome estranho. E sabe o que ela faz? Ela inibe a mesma enzima que a rosuvastatina, que a simvastatina, que a atorvastatina ataca. Ou seja, a mesma que as estatinas atacam. A mesma que todos esses remédios para colesterol atacam. Então, as suas bactérias pegam a aveia e fabricam uma estatina natural dentro do seu corpo. Sem comprimido, sem receita, sem efeito colateral. E o estudo testou 2 grupos. 2 dias de aveia, LDL caiu 10%. Colesterol total caiu 8%. 6 semanas depois, sem comer aveia, o colesterol ainda estava abaixo do valor inicial. 2 dias de intervenção, 6 semanas de proteção. Mas aqui está o erro assassino. 90% de vocês compram a aveia instantânea, aquela aveia de caixinha. Isso não é a mesma coisa. Ali é apenas o grão triturado e isso vira pico de glicose. O que você precisa é o farelo de aveia. Esse sim é o remédio, não a farinha de aveia, entendeu? Isso é importante, tá bom? 2 colheres de sopa de farelo por dia, no iogurte, na sua fruta, com água, e o efeito já começa em 48 horas. Então vamos recapitular aqui, ó. Quinoa, prende o colesterol no intestino. A pipoca, de panela, antioxidante que protege as suas artérias. O amaranto, fecha a fábrica do fígado. A cevada, e não é a cevada de cerveja, é a esponja que joga o colesterol para fora.
farelo de aveia, suas bactérias transformam em estatina. O protocolo inteiro custa menos de 25 por mês. Então compare com o preço de uma cirurgia cardíaca, de uma estatina, com os efeitos colaterais. Agora eu preciso ser honesto com você, tá bom? Se o seu médico indicou estatina, tome, mas também use esses grãos, porque o remédio com os grãos com certeza vai ter um efeito muito mais duradouro. Muito mais duradouro. Se esse vídeo foi útil, aproveita e manda para alguém que toma remédio para colesterol e ainda não entende porque não está funcionando. E me conta aqui qual foi o resultado do seu último exame de colesterol. E aproveita e me segue para não perder nenhum conteúdo.